bem com vocês? Vamos para mais uma semana de orientações, de estudos, né? A primeira atividade que está no bloco de vocês essa semana é do componente curricular Língua Portuguesa, e nesse componente trabalharemos o objeto do conhecimento, a letra R em final de sílabas, né? Temos alguns exemplos e como atividade eu coloquei para vocês treinarem na página 133 e 134, né, sobre essa ortografia, né, que é o R no final das sílabas. E esse R no final das sílabas, eles podem vir tanto no início da palavra, podem vir no meio da palavra e também podem vir no final da palavra. Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos dessas palavras, né? Aqui nós temos a palavra armário, que é um exemplo do R no final da sílaba, no início da palavra. Aí nós temos aqui a palavra armário. Aqui está o R no final da sílaba e no início da palavra. Temos aqui um outro exemplo, caverna, caverna. Nós temos aqui a sílaba, o R no final da sílaba e essa sílaba veio no meio da palavra. E temos também mais um exemplo de como ela virá no final da palavra. Exemplo, tambor. Aqui nós temos o R no final da sílaba e esta sílaba veio no final da palavra. Então o R no final da sílaba pode vir tanto no início, como no meio, como no final da palavra, certo? Essa atividade é para vocês fazerem no livro de vocês, páginas 133 e 134. A outra atividade que vocês deverão fazer é de matemática, continuando o estudo de multiplicação. Dessa vez estudaremos a casa da tabuada do 5, né? Já estudamos a do 2, a do 3, a do 4. E essa semana estudaremos a do 5. Para que vocês aprendam toda a tabuada. Estudem com muita dedicação, porque vocês precisam saber de cor a tabuada. É importante para vocês. Aí tem aqui para vocês pintarem, colocarem um número que está faltando aqui, que é os números de 5 em 5. Que é a casa da tabuada. Aqui tem a tabuada para vocês resolverem e colocarem os resultados. E aqui na página seguinte tem umas continhas todas de multiplicação da casa dos 5. E aqui embaixo tem uma sequência numérica que vocês deverão fazer os números de 1.800 a 1.900, certo? A outra atividade é continuando o estudo do objeto do conhecimento, diferenças, né? Diferenças e tempos amistosos, que é continuando, que a gente já vem trabalhando há algumas semanas, né? Aí aqui vocês vão fazer leitura da parte informativa, né? Como a gente vem fazendo há algum tempo já, né? E tem as questões. Algumas não é necessário vocês colocarem a resposta, né? Vocês podem ler, para compreenderem melhor, vocês podem estar conversando com a mamãe a respeito, falando, dando a sua opinião, né? Mas no caso aqui vocês têm para fazer mesmo aqui dentro da parte informativa. São só 3 questões, né? A 2, a 3 e a 4, né? E essa aqui é a atividade de história, né? Só isso, é bem curtinha. Mesmo vocês terão que ler somente isso e responder as questões que está se referindo à parte informativa. Temos também geografia, né? Que é a outra parte que está no livro também, que é nas páginas 68, é só na página 68, que é essa aqui. É como controlar a temperatura, né? Sabemos que a temperatura ambiente a gente não pode controlar, né? Porém, o que a gente tem que fazer é controlar do nosso corpo. Se está muito frio, o ambiente está muito frio, a gente se aquece, eu controlo a minha temperatura, né? Se está muito quente, eu tento me hidratar, me proteger desse calor. Então, aqui nessa parte informativa está falando isso, que vocês não podem, a gente não pode controlar a temperatura do ambiente, porém, eu posso controlar a temperatura do meu corpo.
certo? Então também é bem curtinha, é somente uma página. Tem a parte informativa aqui e aqui tem uma atividade bem curta, somente a questão 3 e 4, que é continuando a aula anterior. A outra atividade de ciências, né, que nós vamos continuar com o estudo do corpo humano, que já iniciamos semana passada com uma atividade do livro, né? Eu trouxe aqui o esqueleto humano para vocês verem, e aqui também a parte do corpo humano, onde está mostrando os órgãos internos. Eu vou estar mostrando alguns deles para vocês. E a atividade impressa que essa semana vocês deverão fazer, né? Aqui está falando sobre os membros, né? Os órgãos externos, que são os membros, né? As partes do corpo, que são as 3 principais: cabeça, o tronco e os membros inferiores e superiores também, né? E temos também alguns órgãos internos que ficam localizados na cabeça e no tronco, né? Aqui nós temos a parte do cérebro, trouxe aqui para vocês olharem, que está localizado aqui, ó, né? Aqui é o cérebro, aí tem aqui a parte da face e tal. Aí temos aqui os órgãos internos do corpo, os principais, né? Aqui nós temos os pulmões, né? Aqui o coração fica aqui no meio, entre os 2 pulmões. Essas imagens também tem no livro de vocês. Aqui nós temos o fígado, né? O estômago aqui, os rins que ficam logo aqui atrás, né? São 2, um direito e outro esquerdo. E aqui nós temos os intestinos, né? O grosso e o delgado, né? E aqui abaixo também fica a bexiga, que a gente não vai, que não mostra aqui, mas a gente sabe que ela existe logo aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês observarem. Lá no livro de vocês tem as partes que falam sobre a importância de cada órgão desse. Cada órgão desse é importante para o nosso corpo, muito importante para o funcionamento do nosso corpo. E também os cuidados que a gente deve ter para que a gente mantenha a nossa saúde em dias, não é isso? E aqui nós temos a atividade relacionada, né? Que é sobre isso que eu falei para vocês. E qualquer dúvida vocês procurem no livro também, que tem bastante informação relacionada a esses órgãos que eu citei para vocês aqui. E a outra atividade, a última, que é de ensino religioso, que essa semana trabalharemos sobre a convivência. Sabemos o quanto é difícil conviver com as pessoas, né? E aqui tem alguns exemplos desse tipo de convivência, de como devemos nos comportar em relação ao outro, como nós devemos nos direcionarmos às pessoas para não ofendermos, né, para tratar bem, para a gente não ser mal interpretado em alguns momentos. E é isso por essa semana, né? Durante essa semana são essas as atividades propostas. Qualquer dúvida, me procurem, que eu estarei disponível para atendê-los. Tchau, tchau e até a próxima.